Hey guys, how are you doing? Splantastic. I hope so. Ao longo de quase 2 décadas ensinando inglês e lidando com uma enorme pluralidade de perfis de alunos, eu quero começar esse vídeo dizendo que, para concluir a missão de falar um segundo idioma com qualidade, alguns requisitos precisam ser entendidos. Ao invés de começar esse papo trazendo conteúdos específicos como gramática, técnicas de aprimoramento da memória, hacks que aceleram o listening ou o seu speaking, hoje eu quero falar sobre o que eu considero crucial antes desse mergulho no idioma propriamente dito. O inglês, assim como qualquer outro idioma, é uma habilidade social. Então, essencialmente, ele existe para ser utilizado na comunicação com outras pessoas, certo? E aí você vem e me diz, mas é claro, professor, isso é óbvio. Bom, se fosse tão óbvio assim, não teríamos uma grande quantidade de alunos que exigem que as aulas aconteçam individualmente. A famosa aula particular. Não que as aulas individuais sejam ruins. Isso é uma questão bastante contextual e é preciso mapear com clareza o propósito dessa abordagem pedagógica. Mas eu quero propor algo diferente hoje. Que tal identificar quando essa exigência pode se tornar um erro grave na obtenção do conhecimento pretendido? Os tímidos, por natureza, adoram ficar protegidos no argumento de que nas aulas coletivas os colegas contribuem com a falta de atenção, ou o tema fica muito disperso, ou simplesmente, por motivos bastante pessoais, aprendem melhor quando tem professor exclusivo. Esse perfil existe e está tudo bem. De fato, existem alunos que têm um melhor rendimento nessas circunstâncias. O problema começa quando, para além desses motivos, o aluno não consegue assumir que, na verdade, sente muito mal quando precisa se expor perante aos outros, num medo bastante típico de alguém que possa estar ali julgando as suas performances. Pode até parecer bobagem, mas você conseguiria responder sinceramente, agora, como você se sente ao tentar falar inglês perto de outras pessoas? Isso não vale apenas para quem já tem uma boa bagagem de conhecimento. Mesmo nos períodos iniciais, os alunos que tenham alguma consciência sobre essa pronúncia ou a falta de aptidão também tendem a ficar calados ou muito constrangidos. Mas ninguém quer pagar mico na coletividade, em público, não é mesmo? Porém, esse fenômeno comportamental tem um protagonismo enorme quando o assunto é aprender inglês. É como se acontecesse mais frequentemente na vida daqueles que buscam aprender inglês. E eu chamo esse fenômeno de síndrome de recuo, uma nomenclatura da minha metodologia de ensino. Mas eu poderia chamar de gatilho de perfeição, fobia do erro, preciosismo, etc. A verdade mesmo é que todos esses títulos levam uma grande parte dos alunos a se reunirem num único lugar, a zona de conforto. Aquele jardim florido onde ninguém jamais evolui. Eu costumo falar isso durante as aulas. Quem cresce? Quem cresce sem desafio, sem consciência da dificuldade à frente? Quem se torna maior ou melhor sem se esforçar? Já tive alunos que chegaram a me dizer que só vão falar inglês em público depois que se sentirem bons o suficiente, como se existisse um vácuo que pudesse ser removido da equação evolucionária e instantaneamente esse nível bom, tão desejado, caísse no nosso colo. Essa postura é responsável pela criação de uma safra bastante extensa de falantes de inglês que não falam, que não abrem a boca quando mais precisam, e esses alunos desenvolvem traumas bem doloridos. Professor, tem 4 anos que estudo inglês e não consigo ter uma conversa adequada. Eu sei as coisas, mas na hora de falar eu travo. Não consigo fazer uma entrevista, não consigo falar ao telefone. Sinto vergonha, sinto medo, não consigo sequer ligar para algum lugar e pedir informação. O que está acontecendo? What the heck is happening to me? E aí a nossa mente começa a inventar explicações e na infinita maioria são tabus que fogem do verdadeiro cerne da questão. Alguns alunos argumentam também que sentem que ficaram velhos demais para aprender. E aí, você por acaso está se identificando com esses personagens?
Então eu quero fazer uma pergunta bem simples para você que se identificou com eles. Quantos minutos você falou exclusivamente em inglês hoje? Ou ontem? Ou durante a semana? Ou ao longo desse mês e do mês passado? Você consegue contabilizar quantos minutos? 5 minutos ininterruptos, será? 2 minutos? 1 minuto expondo as suas próprias ideias em inglês, sem ler, falando de assuntos diversos e consultando única e exclusivamente a sua memória? Obviamente, esses questionamentos são para quem já tem um nível considerado avançado, de intermediário avançado. Se tem algo que eu posso afirmar com bastante convicção no aprendizado de inglês é que errar é necessário, que errar é preciso e que errar é indispensável. E depois de afirmar essas coisas, essas verdades, eu acrescento: errar é necessário, errar é preciso e errar é indispensável perto das outras pessoas. Agir sob a égide dessas regras e abraçar a coletividade é o primeiro passo rumo à obtenção da verdadeira fluência. Perceber as próprias dificuldades é tão valioso quanto testemunhar as dificuldades de outros, e a coletividade é o melhor lugar para esse entendimento. E eu não estou dizendo que uma sala de aula é um mar de rosas. Outros desafios também estarão lá e é dever do professor ou tutor conduzir tudo isso de maneira frutífera. Mas essa fobia da exposição, que é a pior das síndromes de recuo, precisa ser compreendida e combatida desde o começo, com práticas que começam essencialmente com uma mentalidade que não permite inventar subterfúgios para não mostrar o que foi aprendido em público. Depois dessa verdade ser forjada no seu coração, é hora de seguir adiante, e eu costumo dizer que o estudante de inglês eficaz é aquele que os amigos ou familiares chamam de louco, pois vira e mexe vai estar falando sozinho e em voz alta. Entenda que você precisa das pessoas. Isso não acontece quando o seu nível estiver bom. Você precisa delas já, imediatamente. E esse treino também começa agora. O medo de falar inglês em público é um trauma que se instala e se perpetua. E se livrar disso é muito complicado. Outra coisa muito importante: evite o caminho daqueles que dizem: eu não gosto de errar. Não faça isso. Você vai errar sim, e vai transformar esses erros em oportunidades para subir para o próximo nível. E quanto mais esses erros acontecem, com gente te olhando mesmo, mais o seu cérebro vai transformar esses mini traumas em tônicos de memória. Mas para essa mágica acontecer, você precisa ser mais forte que a timidez. Você precisa nutrir em você essa verdade de que essa fase é necessária. As aulas individuais têm o propósito de lapidar o seu inglês e não de construir de maneira efetiva a sua conversação. Ainda que esses dois elementos aconteçam inevitavelmente, o que leva a pessoa a um crescimento significativo do speaking e também do listening é a prática conversacional com pessoas de diferentes níveis, diferentes sotaques, origens, gêneros e principalmente com constância. E para finalizar, porque esse vídeo já está ficando longo demais, se você considera essa barreira da timidez como algo ainda intransponível, mesmo depois de assistir este vídeo, não se furte em assumir que precisa de ajuda. Não faz sentido aprender uma habilidade social e não ter a mais profunda convicção de que essa ferramenta existe para conectar você com um mundo que é feito de pessoas. Aprender inglês ou qualquer outro idioma é uma tarefa de engrandecimento intelectual. E esse é um caminho que pode ser ensinado por um bom professor, mas nada impede que o seu sucesso seja e será tonificado por um bom terapeuta, se necessário for. Espero ter ajudado, espero contar com a sua participação, divulgando esse material, e eu pretendo produzir muito mais em breve. Um grande abraço do seu professor, Mr. Gatelli, and see you around.